Com a quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o nosso retiro quaresmal e hoje celebramos o primeiro domingo da quaresma. No entanto, nesse tempo quaresmal, é preciso que nós entendamos o seguinte: retiro, ele tem que ser uma realidade acima de tudo espiritual, e a motivação tem que ser acima de tudo espiritual. Ou seja, é momento de nos encontrarmos com Deus, e ao nos encontrarmos com Deus, descobrirmos melhor a nossa vocação. E tenha por certo uma coisa: a nossa vocação não é meramente natural. Repita assim comigo: eu tenho uma vocação sobrenatural. Isso não significa que você vai ter poderes sobrenaturais também. Significa que quem colocou essa vocação em você foi Deus, e a nossa vida é um caminho para Ele. Santo Tomás de Aquino dizia que tem dois caminhos, duas vias para a nossa relação com Deus: a exitos, ou seja, nós que vamos a Deus, e Deus que vem até nós. A todo momento, a todo instante, Deus tem nos visitado, Deus tem vindo até nós, a fim de que façamos essa profunda experiência com o seu amor, essa profunda experiência com a sua misericórdia. No entanto, o ser humano nem sempre consegue concretizar o projeto de Deus a seu respeito, e nós vemos isso logo nos primeiros pais. Nós percebemos que a raiz de todo pecado é primeiramente, sobretudo o pecado das origens, a ambição. O ser humano que quer ser mais do que ele pode e que quer usurpar o lugar de Deus. Quem tem criança aqui, levanta a mão. Pode abaixar. Você percebeu que a dinâmica da criança é outra. Se você tem na sua casa, você fala assim: ó, você pode brincar em tudo canto aqui, ó, só não pisa no sofá novo. Onde que ela vai pisar? No sofá novo. Ao mesmo jeito foram os primeiros pais. Eles podiam desfrutar de tudo, tinha intimidade divina, estavam no jardim lá, tinha de tudo. O que eles foram atrás? Do que não podia. O ser humano tende ao proibido, porque o proibido é tal como diz a primeira leitura: é aprazível aos olhos e desejoso para que se tenha conhecimento. Gente, se o pecado fosse algo que não trouxesse satisfação humana nenhuma, ninguém pecava. Todos éramos santos, imaculados, porque não teríamos a savia do pecado. Entenda uma coisa: o pecado é algo que leva-nos a uma satisfação, mas sabe qual que é a grande questão? É uma satisfação circunstancial, é uma satisfação parcializada, e uma satisfação que não traz verdadeira felicidade. Ele traz uma alegria momentânea, mas depois vem as consequências do pecado. Perceba, os primeiros pais tiveram essa graça de Deus, de estar na intimidade com o Senhor, mas depois que pecaram, o Senhor falou: vocês vão morrer, vocês perderão toda aquela sensibilidade e pureza originais, porque desobedeceram aquilo que Deus lhe colocou. Nós precisamos, no dia de hoje, entender exatamente essa realidade e, acima de tudo, interiorizar isso. Tempo de quaresma não é tempo simplesmente de mortificações exteriores. É, acima de tudo, um voltar para o coração e perceber aquilo que tem nos movimentado, e ter consciência de que, por causa dessa marca do pecado, nós sempre teremos em nós uma tendência para o mal. Eu acho interessante quando nos atendimentos, quando com qualquer realidade, quando nos acomete um mal muito grave, nós falamos: nossa, mas eu não sou isso não, essa intenção não é minha, eu não tenho essa tendência para o mal. Posso falar uma coisa? Tem sim. Se não tivesse, você não estaria sentido. Sabe por que eu falo isso? Em nosso tempo de retiro quaresmal, nós precisamos nos abraçar como verdade, do jeito que nós somos. Nós precisamos quebrar em nós toda essa máscara que nós criamos, e nós costumamos acreditar nisso. Deus não consegue reinar num coração que não se assume de verdade. Nós precisamos nos olhar no espelho e falar assim: olha, como eu faço todo dia comigo. Olha, Padre Jonas, tem umas coisas na sua vida que você precisa mudar. Você é assim, assim assado, você tem misérias, você tem qualidades, mas tem situações que precisam ser abraçadas para que nós possamos superar tudo isso. Não tenha medo daquilo que você é, porque se você não se assumir tal como você é, você jamais vai fazer um encontro com o Senhor. Entenda bem, quando eu falo para você assumir aquilo que você é, não estou falando para você consentir com tudo que vem no seu coração. Estou falando para você se abraçar como verdade.
Tal como dizia para você semana passada, nós conseguimos colocar máscaras em todas as relações, mas Deus, quando nos olha, nos enxerga plenamente. Isso não afasta Deus de nós. As nossas misérias não afastam Deus de nós. O que afasta Deus de nós somos nós mesmos, quando deixamos de o procurar, quando só buscamos as exterioridades. Quaresma é tempo de deixar quebrar tudo aquilo que não é de Deus, para que possamos reconstruir tudo na fé. No entanto, é preciso esse movimento fundamental do coração. Olha, nós vemos no Evangelho, Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, só que ele é guiado pelo Espírito Santo. Essas tentações de Jesus não foram só nesse período que ele sofreu, elas sintetizam todas as tentações, e de certa forma são tentações que todos nós, direta e indiretamente, também sofremos. E é bonita a simbologia do número 40, tanto que o pessoal, quando chega nos 40 anos, começa a ficar mais reflexivo, não é? É interessante, as mulheres, não todas, né? Quando faz 40 é uma crise, tem umas que choram, aí vai lá, muda o cabelo porque fez 40 anos. Porque o 40 é um número simbólico demais. Ele significa mudança. 40 dias e 40 noites o Senhor ficou em jejum. Por 40 anos o povo ficou no deserto até chegar à terra prometida. Enfim, é um número que indica, não é meramente numérico, é um número que indica a passagem de um momento para o outro. Marca uma geração. Quando se fala que Jesus passou 40 dias no deserto e superou as tentações, quer dizer que ele foi vitorioso sobre tudo. A quaresma, esses 40 dias, você precisa começar de um jeito e terminar melhor. Vou fazer uma pergunta para vocês, sem querer expor ninguém. A primeira é mais leve. Quantos aqui lembram da penitência que fez o ano passado? Mentir é pecado, mentir para o padre é pecado dobrado. Levanta a mão, por favor. Não lembram, gente? Vocês não lembram que vocês fizeram de penitência no passado? Pode levantar a mão em nome de Jesus? Lembra? Não lembra? Já é um mau sinal não ter lembrado, viu? Agora, para os 10% que lembrou. Você voltou a fazer a mesma penitência? Não precisa me responder, não. Se você voltou, sabe o que significa? Que você não viveu essa passagem dos 40 dias. Você tem que sair melhor, gente. A gente tem que parar de maquiar a nossa espiritualidade, tem que ter mudança de vida. Eu tenho que começar a quaresma de um jeito e terminar melhor. Eu tenho que começar com um hábito ruim e depois terminar com um hábito bom. Nós precisamos sair do pecado e entrar na virtude. É preciso que nós tenhamos essa dinâmica de vida. O demônio, no primeiro momento, oferece para Jesus o pão. Fala, ó, você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. É a primeira satisfação do prazer relacionada à comida. Todos nós temos isso. Todos nós gostamos de comer mais por prazer do que por necessidade. Você não come só aquilo que você tem necessidade. Tudo balanceadinho, tudo certinho. Isso aqui é para isso, isso aqui é para aquilo outro. Só a quantia. Tem um povo que fala, ó, você tem que comer o tamanho do punho. Só for do punho, o tamanho do não sei o quê. Come mais. A gente é movido muitas vezes pelo prazer. E quaresma é um tempo de nós não nos guiarmos somente pela satisfação, mas pela realização, uma vida mais madura. Olha a tentação para Jesus. Ele coloca Jesus no alto da cidade de Santa e fala, ó, se atira aqui se você é filho de Deus. É quando mexe no nosso poder. E todos nós temos essa tentação, direto ou indiretamente. Quando alguém mexe no seu calo, mexe naquilo que é seu, você revela aquilo que você é. Não tem aquele ditado que diz, dá poder, que você descobre quem é? É bem assim mesmo. E quando mexe nessa situação, a fraqueza nossa. O Senhor superou também essa. A terceira, leva ele no alto da cidade, mostra todos os reinos. É a tentação do prestígio, que visita o coração de todos nós. Vamos ser sinceros, quando você começa a fazer alguma coisa, quando você entra num trabalho, num curso, você não vai para ser o pior, você vai para ser o melhor, vai ou não vai? Você quer ser o melhor, louvado seja Deus se você conseguir, mas isso não pode fazer uma busca de prestígio. A grande questão é que a nossa geração muitas vezes é bastante medíocre, desculpa dizer, a gente quer ser melhor que o outro. Eu preciso ser melhor que aquele, preciso ser melhor que aquele outro. Não, repita assim comigo, eu preciso ser melhor para mim. Sim, você precisa superar todo momento, a todo instante. Nós precisamos ter um caminho de progresso interior, não para os outros verem, mas para que Deus veja e reconheça o nosso progresso de vida interior. Deus jamais abençoa
alguém quer ser melhor que o outro, porque Deus é pai dos dois, não vai abençoar em detrimento do outro. Nós precisamos ser o melhor que nós podemos ser, e a quaresma é esse tempo especial para isso. Até porque, como nos apresenta a liturgia, se por Adão veio o pecado, por Jesus nos veio a salvação. Eu queria pedir licença para vocês nessa reflexão, vou fazer isso a cada Santa Missa, para falar um pouquinho uma catequese sobre virtudes. Sabe por quê? Estou muito preocupado que muitas vezes a tônica da quaresma está no pecado, a tônica da quaresma está no sofrimento, e não está numa mudança interior. Gente, eu sei que nós temos que superar o pecado, com certeza, inclusive vou falar isso aqui agora, mas se nós não começarmos a entender que temos que praticar virtudes, e entender que a nossa vocação é primeiramente sobrenatural, ou seja, se dirige a Deus, nós não teremos feito a nossa caminhada de maneira correta. Quando se vai definir vício ou virtude, se diz o seguinte: quando você se habitua a ações ruins, nós chamamos de vícios. Habituar-se a atitudes boas é virtude. Repita comigo: virtude é a disposição habitual de fazer o bem. Esse aqui é o conceito de virtude que está no catecismo da igreja. No entanto, nós temos que distinguir outra coisa. Existem virtudes que nós chamamos de naturais, e existem virtudes sobrenaturais que foi Deus que colocou no seu coração. Você pode perceber, quantas vezes eu já não ouvi fulano ou ciclano dizer: padre, eu conheço uma pessoa, ela não vai em igreja nenhuma, padre, não tem nem fé, mas é uma pessoa tão boa, padre, é honesta, faz tudo direitinho, ela é melhor que eu, padre, estou vindo aqui na igreja. Tem virtudes naturais, todos nós temos. Você também tem as suas: honestidade, misericórdia, compaixão, todos nós temos. Mas é muito pouco para nós que somos cristãos viver na naturalidade das virtudes. Nós somos chamados a viver a sobrenaturalidade das virtudes. E é interessante o seguinte: quando nós entramos na dinâmica da teologia sobre as virtudes da nossa igreja, nós distinguimos no campo da virtude dois tipos de virtudes. Repita comigo: teologais, que são propriamente, repita, fé, esperança, caridade. Sabe o que significa dizer que uma virtude é teologal? Significa que foi Deus que colocou ela no seu coração, e ela se refere a Deus. Não é esforço humano, é a acolhida da graça, e assumir essa graça que Deus colocou em nosso coração. No entanto, outro tipo de virtude, repita comigo: virtudes morais. Santo Tomás de Aquino define pelo menos 50 tantas virtudes, e há umas virtudes que são infusas. E nós chamamos 4 tipos de virtudes, chamadas virtudes cardeais. Repita comigo: prudência, temperança, fortaleza, justiça. Essas 4 virtudes, por que são cardeais? Existem os pontos cardeais que nos indicam as direções. Não existe? Você aprendeu lá na escola? As virtudes cardeais são virtudes que são eixos, que dessas virtudes cardeais tem outras virtudes derivadas delas, algumas humanas, algumas propriamente infusas, e eu pretendo depois trabalhar com vocês. No entanto, quando nós falamos da vivência das virtudes, nós temos que entender que tem um modo de concretizá-las. 2, sobretudo, repita comigo: um motivo sobrenatural. O que é um motivo sobrenatural? Nada relacionado à sobrenaturalidade, não é isso. O motivo da virtude para nós que somos cristãos, quando ela é sobrenatural, ela tem que se referir a Deus. E quem dá esse tom somos eu e você. Sabe por quê? Por exemplo, você pode cumprir os 3 pilares da quaresma: oração, jejum, esmola. Mas se você faz a sua esmola meramente por um sentimento humano de misericórdia, tem o seu mérito, tem o seu bem, mas não está completo. Porque nós precisamos fazer o bem, nós somos cristãos, porque ali está um filho de Deus, ali está um irmão meu, ali está o outro Cristo. O Papa tem uma frase muito bonita, diz o seguinte: servir o Cristo na carne sofredora dos pobres. Isso que é uma virtude sobrenatural. Fazer por amor a Deus. E isso enriquece de maneira imensa a nossa vida virtuosa. O segundo aspecto, repita comigo: é preciso que se tenha intensidade. Ou seja, se você vai ver de maneira virtuosa, faça o amor com intensidade, seja o que for. Coloque por amor a Deus, desde uma coisinha simples que você faz na sua casa, faça por amor a Deus. O Antônio Royo Marim, que é um teólogo
da Ordem dos Pregadores, ele define que a vivência das virtudes tem 5 eixos fundamentais que precisam nos acompanhar. O primeiro, mais vale você fazer bem uma atitude virtuosa, ou seja, com amor, com empenho, colocando Deus em primeiro lugar, do que tantas e tantas ações que não são feitas de qualquer jeito. É aquilo que ele diz, não é? Mais vale uma Ave Maria bem rezada, com muita devoção, com muita fé, do que 30, 40 rosários que são feitos de maneira negligente. Não te impeça de rezar o rosário, pelo amor de Deus, não vai parar, fala, agora vale uma Ave Maria só. Não. É para fazer o certo tudo direitinho. No entanto, com diligência, com intensidade. O segundo aspecto que ele nos apresenta, a atitude moral que nós fazemos com intensidade e com beleza, vale mais do que todos os atos anteriores que nós fizemos. O terceiro aspecto, nós precisamos reservar um momento do dia para praticar as virtudes, sobretudo o que se refere à caridade, ou seja, ao amor de Deus, ao amor ao próximo. E é preciso que entendamos o seguinte, o quarto ponto, viver a vivência das virtudes nessa dinâmica sobrenatural, não é algo extremamente oneroso e difícil, pelo contrário, quanto mais você coloca Deus como finalidade para suas ações, atitudes, para tudo que você vai fazer, mais natural fica, como foi na vida dos santos também. E o quinto aspecto, a graça para a virtude atua em nós, que é a graça santificante, por isso que nós precisamos sempre estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, para que essa graça de Deus atue em nós. E para encerrar, eu queria que vocês repetissem comigo: humildade, oração. Para viver as virtudes, não basta simplesmente ter boa vontade, não. É preciso oração para acolher a graça de Deus, e é preciso humildade para concretizar a virtude. Porque vamos ser sinceros, não é difícil viver a virtude, não é difícil ser humilde, não é difícil ser paciente, não é difícil ter temperança. Lógico que é, mas é isso que vai nos realizar. Portanto, nesse dia, depois dessa breve catequese, não é? Que você possa entender que você é chamado para uma vida virtuosa, para viver para Deus. Portanto, já durante essa semana, por mais que você tenha feito, não é, já os seus propósitos quaresmais, escolha uma virtude para você concretizar. Pode ser coisa simples, um ambiente familiar, faz alguma coisa com amor a Deus, vai servir, vai fazer alguma coisa, mesmo a coisa mais simplesinha que você vai fazer, vai estudar, estuda com amor, faça tudo voltado para Deus, que a nossa vida vai sendo direcionada inteiramente para Ele. Muito mais vale um ato de amor feito do profundo do coração, do que centenas e centenas e centenas de mortificações, porque Deus, quando chegar no entardecer da vida, Ele vai nos julgar pelo amor. Ele vai olhar para nós e vai querer enxergar amor. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, um instante de silêncio, entrega seu coração ao Senhor, fala para Ele desse profundo desejo que você tem, de viver uma vida de virtudes, um cristianismo que se concretiza no cotidiano, através da coerência de vida, da procura intensa e inteira pelo Senhor. Entrega para Deus todas as suas motivações, aspirações para esse dia, para esse retiro quaresmal que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas. Faça esse profundo encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Fala para Ele o quanto você pretende viver essa vida na graça. Meu filho e minha filha, você nasceu para viver na graça, nasceu para ser melhor, nasceu para ser gente coerente. E hoje o Senhor quer nos levantar nessa coerência de vida, nessa busca sincera por Ele. Amém?